Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, tenham aproveitado as férias para descansar, para agora a gente retomarmos os nossos estudos e iniciarmos o nosso segundo semestre. Hoje vamos dar início à nossa aula de Matemática 1 e quero dizer que estou muito feliz com a participação de cada um de vocês na nossa aula de hoje, tá bom? Hoje iremos estudar as equações do segundo grau e o objeto de conhecimento específico, equações do segundo grau completas e incompletas, conceituando e identificando os termos de uma equação do segundo grau. Mas vocês lembram o que são equações? Em que situações as equações elas podem ser usadas? Você sabe o que é uma equação do primeiro grau? E o que é uma equação também do segundo grau? E aí, vocês lembram? Vamos parar um momentinho para refletir sobre esses questionamentos. Vocês sabem o que é? Vocês lembram o que são equações? Em que situações elas podem ser usadas? E o que é uma equação do primeiro grau e uma equação do segundo grau? Então, é o que a gente vai aprender na aula de hoje. Então, agora vamos relembrar o que é uma equação. Uma equação ela é uma sentença matemática que possui uma incógnita e uma igualdade. Esse tipo de sentença pode ser utilizada para representar qualquer situação em que desconhecemos o valor de algo, à frente de uma situação problema. Veja no exemplo a seguir, onde temos a utilização de uma equação do primeiro grau. Ana nasceu 8 anos depois de sua irmã Natália. Em determinado momento da sua vida, Natália possuía o triplo, circula essa informação que ela é importante, o triplo da idade de Ana. Calcule a idade das duas nesse momento. Então, para resolver esse tipo de problema, utiliza-se uma incógnita para estabelecer a relação de igualdades. Assim, denominamos a idade de Ana como um elemento x, vamos chamar a idade de Ana de x, que a gente não sabe qual é a idade dela. Como Natália tem 8 anos a mais que Ana, sua idade será x mais 8. Por conseguinte, a idade de Ana vezes 3 será igual à idade de Natália. Portanto, vamos montar aqui, ó, ter a relação 3x é igual a x mais 8. Então, aqui já montamos a nossa equação. Estabelecida essa relação, ao passar o x para o outro lado da igualdade, temos que, ó, o x aqui ele está positivo, ele vai passar por primeiro membro, trocando o sinal, ficando com o sinal negativo. Então, vamos ficar com 3x menos x, que é igual a 8. 3x menos x é igual a 2x. 2x é igual a 8. Agora, ó, o 2 vai passar dividindo, né? X vai ficar 8 dividido por 2 e x é igual a 4. Portanto, como x é a idade de Ana, naquele momento ela terá 4 anos, enquanto isso Natália terá 12 anos, ou seja, o triplo da idade de Ana, 8 anos a mais. Agora vamos falar um pouquinho sobre a educação, trazer nosso momento literário, né, para nossa aula de matemática e falar um pouquinho sobre a história da matemática. Então, ao longo da história da matemática, vários povos deram importantes contribuições ao desenvolvimento dessa ciência. Os povos egípcios, babilônios, gregos, romanos, índios, árabes e muitos outros. Os babilônios, por exemplo, tiveram um importante papel na construção de áreas matemáticas, como a álgebra e a geometria. Os conhecimentos matemáticos dessa civilização que habitou a antiga Mesopotâmia foram extremamente valiosos para que ela se desenvolvesse e prosperasse
em campos como agricultura, arquitetura e astronomia. Esses conhecimentos eram aplicados em várias situações, desde o cálculo dos dias, meses, anos, até a construção dos templos e palácios. Entre os vários documentos que os babilônios deixaram, há um antigo texto de problemas matemáticos, escritos em argila, que apresenta um problema que pode ser enunciado assim. Qual é a medida de comprimento do lado de uma região quadrada, sabendo que a medida da área dela menos a medida de comprimento do lado é igual a 870. Então, passando da linguagem usual para a linguagem algébrica, a solução desse problema equivale a resolver a equação x² menos x, que é igual a 870. Ela também pode ser escrita como x² menos x menos 870 igual a zero. Obtemos aqui, nesse caso aqui, temos a equação do segundo grau. Aqui embaixo, temos a forma geral da equação do segundo grau. Então, toda a equação do segundo grau segue essa forma aqui geral, onde x vai ser ax² mais bx mais c igual a zero. Onde a e b e c são os coeficientes da equação e x é a incógnita, ou seja, ax² mais bx, o x aqui embaixo, mais bx mais c. O 870 aqui corresponde ao c, igual a zero. Essa é a forma geral da equação do segundo grau, em que os números a, b e c são os coeficientes da equação e x é a incógnita. Então, no exemplo visto, temos que x² menos x menos 870 igual a zero é uma equação do segundo grau com incógnita x representada na forma geral. Então, os coeficientes dessa equação são do coeficiente a, 1, coeficiente b, menos 1, e o coeficiente c, menos 870. Então, aqui é o meu coeficiente c. Deixa eu trocar a cor. Aqui, o menos 1 é o meu coeficiente b e 1 é o meu coeficiente a. Por que 1? Porque quando a incógnita vem sozinha, subtende-se que aqui está sendo multiplicado por 1. Então, o a é o coeficiente de x ao quadrado, b é o coeficiente de x e c é o termo independente da equação, tá bom? Equações do segundo grau completas e equações do segundo grau incompletas. A gente vai ver quando a equação ela é completa e quando a equação ela é incompleta. Então, na equação ax mais x mais c, corrigindo aqui, também está faltando aqui é bx. Então, na equação ax² mais bx mais c igual a zero, quando, além de a diferente de zero, temos b diferente de zero e c diferente de zero, dizemos que a equação do segundo grau ela é completa. Se pelo menos um dos coeficientes b e c é nulo, dizemos que a equação do segundo grau ela é incompleta. Vamos ver alguns exemplos. Veja o exemplo Veja os exemplos de equações do segundo grau completa. Temos aqui 3x² mais x mais 8. Então, o coeficiente aqui, de A é 3. Coeficiente de B, mais 1. Coeficiente de C é o próprio 8. Então, ela é uma equação completa, pois ela tem todos os termos da equação diferente de zero. Aqui nesse caso, no segundo caso, temos menos y² mais 3y menos 2, que é igual a zero. Então, o coeficiente de A é menos 1, coeficiente de B, 3, coeficiente de C, menos 2, aqui em cima.
E aqui temos 1, menos 1. Agora veja alguns exemplos de equações do segundo grau incompleta, onde temos 5x ao quadrado, que é igual a 0. A é o 5, aqui o meu coeficiente de A vai ser 5. B é 0 e C é 0. Então, ela é uma equação incompleta. Temos aqui outro exemplo. 3x ao quadrado menos 2x igual a 0. Meu coeficiente de A é 3. Meu coeficiente de B, menos 2. E meu coeficiente de C vai ser 0, porque não tem aqui o coeficiente C. Então, ela também é uma equação incompleta. Menos 4x mais 10, é o mesmo exemplo anterior. O coeficiente de A vai ser menos 4. Coeficiente de B, não temos o coeficiente de B, então vai ser 0. E coeficiente de C vai ser mais 10. Ela também é considerada uma equação de segundo grau incompleta, pois o coeficiente de B ele é igual a 0, ele é nulo, ou seja, ela está incompleta. No último exemplo aqui, ó, temos 2x ao quadrado menos 20. Coeficiente de A vai ser 2, coeficiente de B, 0, coeficiente de C, menos 20. Agora, vamos analisar um exemplo envolvendo a bandeira do Brasil, né? A bandeira do Brasil tem formato retângulo em suas dimensões. Comprimento e largura possuem uma proporção oficial regulamentada pela legislação. Então, ó, temos aqui na base 2x e na altura aqui, ó, x mais 2. Utilizando essas dimensões oficiais, Bruno desenhou uma representação da bandeira do Brasil com 70 centímetros de área e escreveu as dimensões do polinômio 2x e x mais 2. A área da bandeira será dada por 2 vezes 2x vezes x mais 2, que é igual a 70. Então, multiplicando aqui, ó, 2 vezes x vai dar 2x ao quadrado, 2x vezes 2, 4x, que é igual a 70. A equação 2x ao quadrado mais 4x mais igual a 70 tem apenas uma incógnita indicada pela letra x, que possui somente expoentes naturais, do qual o maior deles é o número 2. Então, equações como essa equações com essas características são chamadas de equações do segundo grau com uma incógnita. Então, leia o problema a seguir. O produto de um número x e seu sucessor é 132. Qual é esse número? Então, a dica é: o antecessor é o número uma unidade menor, ou seja, o antecessor de 30 é 29, ou seja, 30 menos 1. Então, um número x, o antecessor desse número vai ser x menos 1, e o produto do número pelo antecessor vai ser x vezes x menos 1. Então, o produto do número pelo antecessor é 132. Então, vamos igualar isso aqui, ó, a 132, que é o que está aqui embaixo. Ó. X vezes x menos 1 igual a 132. Então, resolvendo a equação, essa aqui ela é uma equação do segundo grau. E aí, o que é que vocês acham? Resolvendo a equação, ó, x vezes x dá x ao quadrado, x vezes menos 1 dá menos x, que é igual a 132. Então, por tentativa, chegamos ao resultado que x é igual a 12, pois 12 ao quadrado é igual a 144, 144 menos 12, aqui, ó, vai ser igual a 132. Mas veremos procedimentos para encontrar soluções para a equação do segundo grau. Então, nesta aula, relembramos como resolver uma equação do primeiro grau. Vimos que toda equação do segundo grau com uma incógnita tem a característica de possuir a mesma letra em seus termos e o maior expoente da incógnita é o número 2. Então, para ser
uma equação do segundo grau, o expoente da minha incógnita é o número 2. Temos um exemplo aqui, ó, x ao quadrado menos x mais 10 igual a 0. X ao quadrado menos x igual a 0. O meu coeficiente de A vai ser quem? Vai ser 1. Coeficiente de B, menos 1. Coeficiente de C vai ser quem? Mais 10. Então, para a nossa aula de hoje, nosso conteúdo foi esse. A atividade será disponibilizada no formulário. Peço que vocês assistam a aula com atenção antes de realizar a atividade. Qualquer dúvida, estarei à disposição, tá bom? Beijos e até a próxima aula.